Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, vou fazer um vídeo bem simples, tá? Que é relacionado sobre risco. Então, vamos tentar entender um pouco o risco, tá? E por que que é importante isso pra gente entender como que a gente vai alavancar os nossos negócios usando estrutura de risco. Porque essa é a única maneira que você tem verdadeiramente de alavancar os seus negócios de uma maneira que seja sustentável, né? Porque isso vale para tudo. Então, por exemplo, vamos falar aqui de uma estrutura de risco, por exemplo, que é uma das estruturas que eu estou trabalhando, que é, por exemplo, trabalhar com o mercado financeiro para ser um fluxo gerador de caixa. Então, você tem uma base principal, que seria o seu trabalho. Então, nesse exemplo aqui do vídeo, seria o mercado financeiro para mim, mas pode ser o seu trabalho principal, o seu mundo, enfim, às vezes você é concursado, você já tem um fluxo de caixa ali que é o seu negócio principal. E aí, quando você tem essa estrutura base pronta, você vai criar um ecossistema, tá? Por fora, que é quase como se fosse um girassolzinho, né? Que você vai criar um ecossistema usando essa base principal, porque você tem que ter caixa para tudo que você faz na sua vida, né? Poucos negócios que você não vai investir nada para você ter um retorno. Você sempre tem que investir alguma coisa, né? E se você não, geralmente quando você não investe em dinheiro, você está investindo tempo, né? Mas 99,9% das coisas que você vai fazer, você vai ter que investir tempo e dinheiro, né? Alguns mais dinheiro, outros menos, mas você tem que ter dinheiro. Infelizmente o mundo é assim, não tem como a gente correr, né? Então, entendendo isso, tendo esse fluxo gerador de caixa pra gente, a gente vai alavancar os nossos negócios. Por exemplo, eu não falo muito de marketing nesse canal, mas eu trabalhei com marketing por mais de 2 anos, né? E, enfim, e aí assim, o que eu vejo no digital hoje em dia é o seguinte, pessoal. O marketing, ele tem um potencial de retorno gigantesco e muito grande, né, de mudar vidas assim, apesar do risco, né? Só que aí vamos falar sobre o risco. O risco ele é muito grande, então apesar dele ter um potencial muito grande de subir, o risco ele é muito grande também. Então se você tem um caixa limitado, por exemplo, você tem 10 mil, você tem 5 mil para começar um negócio e você vai trabalhar com tráfego pago, algo assim, e você só tem isso de caixa e seu caixa acabar se você não acertar rápido, você fica sem nada, sem estrutura. Então esse é o maior risco do digital. E por isso que você tem que ter alguma base, seja uma profissão, seja alguma coisa que você gere um caixa constantemente, para você poder usar isso daí para financiar as estruturas mais avançadas. Isso daí vale tanto para estruturas menores, como por exemplo o OB, que é o que eu falo, para você usar, ou para estruturas de marketing, seja negócio, seja uma loja, seja algum negócio que você vai subir no marketing digital, em tráfego pago, porque geralmente tráfego pago, quando você tem um resultado, você tem um resultado explosivo, né? Só que o problema é, se você tem que acertar nessa faixa aqui de tempo e período que você tem esses 10 mil ou 5 mil. Se você não acertar aqui, seu jogo acabou. E aí se você não tiver mais dinheiro para repor ou um trabalho ou alguma coisa, você vai ficar travado. E você às vezes pode ficar anos até você trabalhar, juntar esse dinheiro e poder colocar de novo na estrutura. Então, por isso que você tem que entender isso. Por isso que, no fundo, tudo que a gente trabalha é risco. Quando você abre uma loja é risco. Quando você está trabalhando com digital é risco. Quando você está abrindo uma loja física é risco. Quando você está abrindo, você quer vender produtos digitais, produtos físicos no digital é risco. Quando você trabalha com o mercado financeiro é risco. Então é complicado. E aí, como que a gente trabalharia então nesse caso? Nesse caso, o meu sistema hoje em dia, eu tenho que trabalhar com operações no mercado financeiro. Então, quando a gente fala do Forex, por exemplo, você consegue usar o Forex como fluxo gerador de caixa, perdão, para financiar as nossas operações maiores dentro desse ecossistema. Entendeu? Então, Forex junto com opções, né, que a gente consegue fazer lançamentos, o day trade de opções também, que é um pouquinho mais complicado, mas a gente pode fazer também. Estruturas como YouTube, estruturas como outras coisas que são mais sólidas ali, investimentos que vão trazer pra gente um ativo gerador de caixa que vai financiar as estruturas maiores, como por exemplo, rodar um produto no digital. Entende? Rodar um produto, ou subir um negócio seu, ou criar uma marca, ou você ter uma loja física, né, e você usar o tráfego pago. Na verdade, o ideal é você combinar tráfego pago com tráfego orgânico para você gerar lead, né, e gerar tráfego para sua página, ou para sua loja, ou para o seu negócio. E aí a gente poder ter o fluxo para você rodar tráfego pago, para alcançar mais gente, e tráfego orgânico também. E você criar um sistema que seja autossustentável, porque você tem que criar um sistema que seja autossustentável. Não adianta você criar uma coisa que vai funcionar hoje e amanhã não funciona mais, entende? E pelo menos essa é a minha opinião, né? Não existe uma regra, mas é o jeito que eu trabalho. Então, isso vale para estudar estruturas de risco.
Porque, assim, o risco não é, que você tem que saber matemática e tal. Cara, você não precisa de nada disso. Você tem que ter só um pouco de bom senso e entender. É como se fosse um elástico que você vai tentar esticar, mas você não pode deixar ele estourar, entende? Então você estica a ponto de ele esticar bastante, né? Mas você não pode deixar ele esticar a ponto que ele estoure, porque se ele estourar, você quebra. É mais ou menos essa analogia, sabe? Então, o segredo dos nossos negócios pra gente tentar ser bem sucedido é criar sistemas onde a gente vai esticar pra gente buscar um retorno maior, porque você tem que correr um risco pra você, e você tem que se expor a um risco pra você ter a possibilidade de você ter um retorno, como por exemplo, subir um produto, ou você fazer um vídeo, ou você fazer alguma coisa. Até quando você compra um bilhete de loteria, você tá comprando, você tá criando essa oportunidade. Entende? Então, assim, é tudo sobre criar oportunidade. Para você criar oportunidade, você tem que se expor à oportunidade. E aí, o grande segredo da nossa vida é o quanto que a gente vai esticar de acordo com o seu contexto, com a sua vida, com quanto você ganha, né, com as ferramentas e o conhecimento que você tem na atualidade, né, no momento, naquele determinado momento, e você encaixar isso junto com a sua vida e você ser a pessoa certa na hora certa. Entende? E aí você consegue criar algo ali pra fazer isso a longo prazo, né? Porque não é numa tacada só, é você criar consistência nisso, ficar bom no que você faz. E aí você criar ecossistemas dentro de ecossistemas que vão criar outros ecossistemas infinitamente. Então é mais ou menos assim. Então assim, é um papo de louco isso, né? Mas, enfim, é entender risco pra gente tentar ser bem sucedido nos nossos negócios e tentar alavancar os nossos projetos, né? Porque pelo que eu vejo hoje, galera, a internet é isso, sabe? Tráfego orgânico, tráfego pago, risco e tentar trabalhar com isso. E aí, como você vai trabalhar com isso? Vixe, aí tem milhões de maneiras. Pode ser milhões de produtos digitais, produtos físicos, trading, mercado financeiro, swing trade, um pouquinho de tudo. Tem pessoas que trabalham com outras coisas, tem pessoas que, enfim, se especializam em uma área e aí elas são referência naquela área, e elas criam um network, um negócio em cima daquilo que elas dominam para criarem outros ecossistemas. Então é basicamente assim que a gente vai tentar entender. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva aqui para ajudar. E é isso, galera, sabe? Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido aí para vocês. Porque é o que eu tô tentando entender, assim, tentando encaixar na minha vida pra as minhas coisas também fluírem e pra que vocês também possam fluir nas coisas de vocês, beleza? Tamo junto, muito obrigado. A única coisa que eu peço é pra você se inscrever e dar uma força, beleza? Obrigado. Valeu.